sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Saber Resolve Cursos Online. Eu sou o professor Felipe Augusto, sou engenheiro civil, estou me graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho e hoje vou estar com vocês ministrando uma aula de desenho técnico arquitetônico. Sem mais delongas, vamos à nossa aula, espero que gostem. Vamos lá. Desenho arquitetônico, ele nada mais é do que uma representação gráfica de uma edificação. Ele representa tanto horizontalmente quanto verticalmente essa edificação. Ele deve trazer desenhos detalhados para a total compreensão e execução do projeto ali desenhado. Mas antes de iniciarmos propriamente dito, dentro do estudo do desenho arquitetônico, dos desenhos arquitetônicos que devem constar no projeto, a gente primeiro precisa entender alguns conceitos, principalmente o conceito de escala. O conceito de escala é muito importante. Eu vou usar aqui como exemplo, para poder ficar mais fácil de entender, mais fácil a visualização, a escala de 1 para 50. Ela é a escala que é usada aí largamente nos projetos, tá ok? Então, ela vai ser um exemplo interessante para a gente aqui. A escala de 1 para 50. No lado esquerdo, a gente tem as unidades que são representadas no desenho, tá? E no lado direito, a gente tem as unidades dos objetos reais. Então, o que acontece? No lado esquerdo, são a quantidade de unidades que nós desenhamos, enquanto que no lado direito é quantas unidades reais elas representam. O que a gente pode concluir disso? Que no caso da escala de 1 para 50, a cada uma unidade que eu desenho, ela representa 50 vezes o tamanho do objeto. Isso quer dizer que vamos jogar em unidades reais. A cada metro desenhado no papel, a cada metro de extensão de desenho no papel, na escala de 1 para 50, a gente desenhou 50 metros. Se fosse 1 para 1000, seria cada metro desenhado, a gente desenhou, na realidade, 1 quilômetro de desenho real. Tá ok? Então vamos lá. Ainda sobre as escalas, é muito importante ressaltarmos a espessura da linha. Tá ok? Para a gente manter a organização do desenho, para a gente manter o desenho legível, a gente precisa que as linhas condizem com o tamanho da escala. Ou seja, quanto menor a escala, maior serão a dimensão da espessura da linha. Tá? Aí será uma tabela como referência para vocês, na hora que vocês forem fazer os seus desenhos arquitetônicos. Essa tabela também está na apostila, tá bom? E assim, compreendido a importância da escala e da espessura das linhas, da espessura das penas, que também é assim chamado, a gente pode finalmente iniciar nossos estudos acerca de desenho técnico arquitetônico, ok? Os desenhos a serem representados no projeto. A planta baixa é essencial, um dos desenhos mais importantes. Os cortes, as fachadas, a planta de localização, a planta de cobertura, de situação, os desenhos de detalhe e também as perspectivas, tá? São as fachadas. Aqui pode ficar tranquilo que nós vamos falar sobre cada um deles com mais ênfase, tá bom? Isso aqui é só para vocês entenderem quais são os tipos de desenho, de desenhos arquitetônicos que podem existir em um projeto, tá? Então, agora a gente vai começar falando justamente sobre a planta baixa. A planta baixa é um corte a uma altura de 1,5 m, tá? Ela é um corte horizontal que passa por toda a edificação, ela deve passar por toda a edificação, na altura de 1,5 m. Então, ela corta porta, ela corta janela. Então, assim, ela é o desenho mais representativo da edificação, é a planta baixa. Por quê? Porque nela contém inúmeras informações sobre a área dos ambientes, sobre o nome dos ambientes, tá? A gente vai aprofundar muito no estudo da planta baixa, porque ela é muito importante. Bem como os outros desenhos, mas ela geralmente é o projeto que é o desenho que foi iniciado no projeto que você vai direto na planta baixa, tá ok? Então vamos lá. Sobre a planta baixa. A planta baixa ela tem representações de paredes, de piso, e assim, as paredes elas devem ser representadas com linhas de espessura um pouco mais grossas, tá? E existe aquela diferença entre a parede que foi cortada a 1,5 m de altura e a parede que tem menos de 1,5 m de altura. Então, ela aparece por completo, vamos assim dizer, no projeto. Então, a figura A representa os tipos de parede que a gente pode
pode ter, né, na construção. A parede de alvenaria, a parede de concreto, as formas de você representar, geralmente são essas que são apresentadas na figura A. Enquanto que na figura B, a gente tem justamente aquela diferença que eu estava comentando, da parede que foi cortada, que ela tem mais de 1,5 m de altura, e da parede baixa, que ela tem menos de 1,5 m de altura. A parede baixa, você tem que representá-la com a espessura mais fina, tá? Enquanto na parede que foi cortada, ela geralmente tem a linha mais grossa do desenho. Mas as paredes baixas, isso deve ficar muito fixo na cabeça de vocês, elas devem ser representadas com a espessura de linha um pouco mais fina do que a espessura de parede normal. Ainda sobre a planta baixa, ela deve conter alguns elementos construtivos, que são eles: esquadrias, desnível de piso, os elementos fixos, equipamentos fixos, tá? As esquadrias são as portas, as janelas. Esses equipamentos fixos podem ser pias, vasos sanitários, lavatórios, chuveiros. E enquanto os desníveis de piso são as mudanças de nível do piso. Por exemplo, o banheiro costuma ter um rebate de 2, 3 centímetros. Então, isso também a gente tem que representar na planta baixa, as áreas molhadas, tá? Aqui a gente tem um exemplo interessante. Esse exemplo aí é um banheiro, ele é real. Ele foi um banheiro que eu aprovei em uma planta minha, tá? E aqui a gente tem um exemplo interessante. A figura C mostra justamente o banheiro numa escala de 1:50, que foi o banheiro real, que foi o banheiro que realmente foi mandado para o plotter, né, para impressão. E a gente vê claramente os detalhes desse banheiro. A gente consegue enxergar o nível, consegue enxergar a dimensão das paredes. Em relação às esquadrias, a gente costuma representar os batentes das portas, os portais, com uma dimensão um pouco maior do que a dimensão real. Que é justamente porque, como a linha de impressão, a linha da parede ela é mais grossa que a linha da parede, que a linha das esquadrias, tá? Em representação, ela acaba muitas vezes tomando conta do espaço da linha da esquadria. E a gente acaba não vendo o detalhe das esquadrias. Então a gente apresenta um pouquinho maior, um pouquinho mais saltado, você pode ver aí na porta, né, no P1, que eu faço esse desenho um pouco maior, que é justamente para a gente ver o detalhe da porta. E aqui ela traz uma coisa muito interessante, essa figura. A figura C você consegue enxergar praticamente todos os detalhes desse banheiro. Enquanto que na figura D, que eu utilizei aí a cargo de exemplo, as mesmas espessuras de uma figura projetada, de um desenho projetado para uma escala de 1:50, eu desenhei com as mesmas espessuras um desenho na escala de 1:100, que é uma escala menor. Veja que os detalhes já não são mais tão nítidos, tá? Aqui, ó, a gente consegue enxergar com mais clareza isso que eu estou falando. Veja, um desenho que está muito bem detalhado numa escala de 1:50, se você não mudar as proporções dos traços, que era o que a gente estava falando, numa escala de 1:100, você praticamente não entende o desenho. Olha só aí o batente da porta que eu estava falando. Fundiu com as linhas da parede. A porta não tem mais um espaçamento entre os traços, agora ela é uma coisa só. Se você vê bem esse relatório, ele também ficou bem menos detalhado, enquanto o texto ficou mais grosso. Assim, isso a gente está vendo graficamente, a gente está vendo no computador, tá? Essa imagem é da minha tela de computador. Se você for ver isso na impressão, essa imagem aí que está em 1:100, ela é praticamente impossível de se ver, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a espessura dos traços nas mudanças de escala, tá, ok? Quanto menor a escala, menor tem que ser a dimensão dos traços, tá bom? Ainda em relação às plantas baixas, podemos falar agora sobre os elementos informativos das plantas baixas. Primeiro nós falamos sobre os elementos construtivos, né, que devem constar, são as esquadrias, os desnível de pisos, né, e agora nós vamos falar sobre os elementos informativos, porque ao contrário do que muitos podem pensar, planta baixa não é só desenho, ela tem que ter muita informação, ela tem que ter muito texto, para que facilite a compreensão desse desenho, beleza? Então vamos lá. Os elementos informativos que devem constar nas plantas baixas são o quê? São os nomes dos compartimentos, por exemplo, sala, cozinha, varanda gourmet, banheiro. A área desses elementos em metro quadrado também deve estar
presente nesses ambientes. Então, cada ambiente tem a sua área e ela deve ser representada. Geralmente, a gente coloca ali debaixo do nome do ambiente que a gente está especificando. Deve ter também as dimensões das esquadrias. Você desenhou, primeiro você desenha as esquadrias, depois você deve colocar as dimensões das esquadrias também. Tá? Essa informação tem que estar presente. Ela pode ser feita de algumas formas, mas acredito que as mais comuns sejam por tabela, né? Você dá um nome para aquela esquadria, por exemplo, J1, a janela número 1, ela tem 60 por 60. Então você coloca lá no desenho a inscrição J1, depois você faz uma tabelinha e especifica que a J1 é uma janela 60 por 60. P1 é uma porta de 90 por 210. Tá? Então aí vocês têm que ter essa organização de projeto. Outra forma, você faz diretamente na planta baixa, você coloca lá a porta 1, você não precisa colocar a porta 1, vai ser 90 por 60 ali naquela região da porta. Tá? Você vai organizar isso muito bem com as cotas do seu projeto, porque tem que ser muito bem cotado para poder executar o seu projeto também, para que você possa compreendê-lo muito bem, para que o leitor possa compreendê-lo muito bem, ele deve ter uma série de cotas, por exemplo, cotas externas, cotas internas, e elas têm que ser muito bem organizadas dentro do projeto para que não fique bagunçado, que não fique ilegível. E também você deve colocar alguns textos auxiliares, por exemplo, desníveis, tá? O nível no ambiente, por exemplo, tá? Aqui a gente vê bem um exemplo disso, ó, que eu estava falando a respeito do nível. Esse nível desse banheiro aí, é aquele mesmo banheiro do exemplo passado, só que agora ele tá com as informações necessárias. Esse banheiro aí, por exemplo, ele tem uma área de 5,78 metros quadrados, tá? Ele tem um desnível em relação ao nível zero de mais 13 centímetros, mais 0,13 metros. Os níveis são sempre representados em metros, tá? Não esqueçam disso. E ele tem esse nível aí de mais 13 centímetros, né? Acima do nível zero, que é o nível de referência. As janelas e as portas, ou seja, as esquadrias, eu coloquei nesse desenho na forma de tabela, que é para diferenciar um pouco da especificação que está na apostila de vocês, tá? Então agora vocês podem ver as duas formas. Aqui, por tabela, a gente tem a porta P1 de 90 por 2,10 e a janela J1 de 60 por 60. E as cotas aí, vocês podem ver as cotas externas e as cotas internas desse banheiro, tá? A gente costuma usar uma cor diferente, não é obrigatório, tá? Só uma pequena observação aqui. A gente costuma usar umas cotas com cores diferentes na hora da impressão. Por exemplo, eu usei o vermelho, que é o mais comum. Mas isso aí fica a cargo do projetista, tá ok? Aqui os projetos que eu faço, eu costumo fazer assim, tá bom? Para dar um destaque maior ainda para as cotas, porque elas são realmente muito importantes, ok? Vamos falar agora de um outro tipo de desenho que deve constar no seu projeto arquitetônico. Um outro desenho arquitetônico que deve estar lá são os cortes. Os cortes são representações no plano vertical. A gente determinou que a planta baixa ela é um corte, só que na horizontal, passando a uma altura em relação ao nível zero de 1,5 m. Já o corte não, o corte é diferente. O corte ele passa verticalmente pela edificação. Geralmente são colocados dois tipos de cortes nesses desenhos. É o corte longitudinal, que ele vai pegar a frente da edificação e vai levar até o fundo, e o corte na transversal, que passa pelas laterais da casa. A minha recomendação é que vocês passem sempre os cortes em áreas molhadas, porque geralmente são as áreas onde tem maior desnível, são áreas que geralmente você quer representar as instalações, então você passa, imagine um corte que passa e veja de frente o lavatório e o vaso sanitário, por exemplo, vai facilitar muito para um futuro projeto hidrossanitário. Quando for fazer esse projeto hidrossanitário, vai facilitar muito para o detalhamento de onde vão passar as peças, as tubulações, tá? Um corte desse é muito importante. Ele geralmente representa as vistas geralmente não, ele sempre representa as vistas da edificação, e você sempre deve colocar somente as cotas verticais. Tem que frisar muito isso, porque
não deve, de forma alguma, colocar cotas horizontais nos cortes, isso é errado, tá? Então, nunca se esqueçam disso, corte é sempre cota vertical. Não façam cotas horizontais, tá ok? É errado e você pode passar uma vergonha se você fizer isso, tá? Não se esqueça, por favor. Sobre os cortes, temos aqui agora um exemplo. Esse exemplo ele está na apostila, tá? E a gente vai analisar ele agora. A gente pode, por exemplo, começar pelo corte AB. O corte AB ele é uma representação na transversal, visto de cima, né? Ele está olhando para cima, de baixo para cima. Como a gente vê que ele está olhando de baixo para cima? Basta acompanharmos o sentido do corte. Essas duas setas aí, elas indicam justamente para onde o observador está olhando quando ele vê esse corte, tá ok? A gente pode extrair ele aqui agora. A gente vê que ele é um corte riquíssimo em detalhes, tá? Ele traz detalhes como, por exemplo, a fundação e as baldrames, aí vocês podem ver que está destacado. Os elementos fixos também são representados, por exemplo, esse vaso sanitário aí está sendo visto de frente, o que é muito interessante, como eu já disse no projeto hidrossanitário. Essas representações de elementos fixos vistos de frente pode gerar detalhes hidrossanitários bem realísticos, tá ok? O corte também ele apresenta alguns detalhes sobre a cobertura, tá? A vista da cobertura. E isso também é muito interessante para a execução do projeto total para a gente compreender muito bem esse projeto, tá ok? Aqui a gente pode extrair também o corte BC, o corte CD, que ele segue os princípios do corte AB, mas agora ele traz uma vista diferente. Ele traz uma vista longitudinal da edificação. Ele passa pela frente e pelos fundos da edificação. Enquanto o corte AB era um corte transversal, passava pelas laterais, o corte CD faz esse corte longitudinal na edificação. Tá ok? O número de cortes não é um número fixo. Algumas prefeituras, quando você vai aprovar um projeto arquitetônico, exigem 2 cortes. Mas o projetista tem que saber sobre o projeto dele. Ele tem que ver o que ele quer demonstrar com esses cortes. Então, se houver necessidade, ele não deve ficar preso a fazer apenas 2 cortes. Ele deve fazer mais cortes, com mais detalhes, porque a importância do corte é justamente essa: demonstrar os detalhes de nível, né, da edificação. Então, ele tem que ter esse cuidado. Por exemplo, teve um rebaixo na cobertura em algum ponto da residência, tem que passar um corte lá. É recomendado que se passe um corte lá. Tá ok? Então, o número de cortes depende justamente da complexidade do projeto. Tá bom? Vamos falar agora sobre as fachadas. As fachadas, elas são, assim como os cortes, são representações verticais. Só que elas são diferentes dos cortes. Por quê? Porque são representações que visam as vistas principais da residência, né? Frente, lateral, fundo, muitas vezes. E essas representações, ela não é tão técnica quanto o corte. Elas não precisam de cotas, por exemplo. Então, assim, as fachadas, elas têm uma representação muito mais visual do que técnica em relação ao corte. Mas a gente não pode, obviamente, esquecer da parte técnica. É um desenho técnico, desenho arquitetônico, tá? Mas as fachadas, elas não têm essa indicação. Por exemplo, elas não indicam nível, elas só indicam realmente como vai ser realisticamente, da forma mais real possível, a edificação depois de construída. Aqui a gente tem 2 exemplos de fachada. São exemplos que estão na apostila, tá ok? Vocês podem ir acompanhando aí. Essas fachadas aqui a gente tem uma fachada lateral pela direita e uma fachada frontal dessa edificação que está aí na apostila. Você pode perceber que não tem cotas nem textos, é uma vista muito mais realística, você tem que usar texturas, usar vegetação, humanização e sombras também, para você poder, você também, é claro, definir muito bem, mostrar muito bem ao observador o que vai ser a casa, o que vai ser essa edificação no futuro. Então você coloca ali uma pessoa, ele vai entender, uma pessoa de 1,80 m, ele vai ver que a casa tem por volta de seus 3 metros no seu ponto máximo.
Você coloca um veículo na garagem, ele vai perceber que é uma garagem espaçosa, que cabe um carro, se apertar até, talvez cabe dois. Então, isso são coisas que você mostra na fachada, que ela, principalmente para aquele cliente, para aquela pessoa que é leiga, ela vai olhar a fachada e vai entender muito bem o que, que vai ser aquela edificação, entender o que, que vai ser aquela residência. Então, o uso de textura, sombreamento, isso tudo ajuda na compreensão da edificação como um todo. Agora vamos falar a respeito da planta de locação. A planta de locação ela é uma planta, né, muito necessária para entendermos o verdadeiro posicionamento da edificação no lote, tá? Então, ela deve ter elementos externos para a compreensão total disso, por exemplo, árvores que já estão lá, ela devem constar na planta de locação. A área, obviamente, a área da edificação, com as projeções do beiral, as projeções do telhado também devem estar presentes na planta de locação. Os muros, esses detalhes de muro, paisagismo, todos eles devem estar presentes na planta de locação para que a gente possa compreender muito bem onde a nossa edificação está em relação ao lote, tá ok? Na planta de locação é comum também representarmos as calçadas e o passeio público, tá? Aqui a gente tem um exemplo de planta de locação. Esse é o mesmo exemplo que está na apostila. Eu realmente só virei, né? Só fiz um giro aí para poder ficar bem aqui na apresentação, mas é exatamente o mesmo exemplo de locação que temos aí na apostila, tá? A diferença é que na apostila a entrada, né, a entrada principal, está na parte inferior do projeto, que geralmente é o comum, é o que a gente faz, mas também a entrada principal ela pode estar em uma das laterais. A gente só deve evitar colocar a entrada principal acima, né, virada para cima do projeto, porque isso não traz uma compreensão muito boa, tá ok? Então, o que a gente tem? Que a edificação ela é destacada do restante da construção por uma rachura. Você pode perceber que as linhas da edificação elas são mais grossas, enquanto que as linhas da projeção do telhado elas são pontilhadas, tá? Esse pontilhamento aí é referente à projeção do telhado, que a gente vai ver mais posteriormente na planta de cobertura, tá? E temos também as águas, como eu estava falando, o paisagismo ele tem que estar presente na planta de locação. A gente vê que tem nome de rua, a gente vê todas as informações relacionadas ao acesso, verificação também tem que estar presente na planta de locação. O norte, principalmente, isso tem que ficar muito claro, tá? Para o observador saber para onde está apontando o norte em relação à edificação, tá ok? Então, essa é um bom exemplo de planta de locação. Está presente na apostila, peço que vocês compreendam muito bem. Vejam que tem todas as cotas relacionadas a essa edificação, cota da edificação relacionada ao muro, distâncias entre a edificação e o beiral, tá? Entre o final do beiral e a edificação, perdão, tá ok? Então, agora nós vamos estudar a a planta de cobertura. Só que para a gente entender muito bem o que é a planta de cobertura, a gente tem que entender primeiro o conceito de rede pluvial, porque rede pluvial e planta de cobertura estão de fato muito, muito interligadas, tá? A rede pluvial ela se divide geralmente em três, que são as redes pluviais aéreas, aérea, está no ar, então são as captações e transporte de água longe do solo, que geralmente é feito por telhados, por calhas, tá? E aí vocês entendem a importância da planta de cobertura, né? Telhado. O telhado capta a rede pluvial aérea, né? Capta as precipitações. E temos também a rede pluvial superficial, que é o transporte, que é a captação, o transporte da água por meio do solo mesmo, né? Na superfície do solo. Podem ser Pode ser exemplos de rede pluvial superficial. Grelhas, também canaletas que estão presentes ali no solo para poder levar essa água para a sua destinação. E também temos a rede pluvial subterrânea, que passa justamente pelo subsolo. Exemplos interessantes são a caixa de areia, poços de infiltração também é um exemplo de rede pluvial subterrânea.
e toda aquela tubulação que leva de uma caixa a outra e também que leva diretamente à rede pluvial, à rede pública de captação de água. Bom, agora vamos falar sobre a planta de cobertura. Dito que são as redes de captação pluvial, a gente agora tem condições de estudar a planta de cobertura em si. A planta de cobertura ela é uma representação do telhado, bem como as suas projeções, vistos de uma perspectiva superior, tá? Diferente da planta baixa, que era um corte a 1,5 m, não, agora a gente vai ver de fato a edificação de uma vista superior. A gente vai ver a planta de cobertura agora, a gente vai ver a cobertura dessa edificação, tá ok? Nela deve constar tanto a representação do telhado e as suas projeções, como também os detalhamentos construtivos necessários para poder realmente fazer fazer a cobertura, fazer esse telhado e também fazer a drenagem, fazer a captação pluvial das águas provenientes das precipitações, tá? Então, assim, por isso que é interessante você saber os conceitos de rede pluvial antes de entender como se faz uma planta de cobertura. Tá? Os elementos que devem ser representados na planta de cobertura. Esses elementos são a cumieira, que é uma parte central do telhado, a parte mais elevada do telhado, tá ok? A gente chama ela de cumieira. Temos também os espigões, que assim como a cumieira, ela é também uma parte elevada do telhado, só que ele segue a inclinação do telhado, tá? E temos também o rincão, ou também chamado de água furtada, que ele, no caso, eles são também encontros de linhas, só que dessa vez inclinados em formato de vale, né? Eles fazem a captação de água, geralmente são ligados diretamente a uma calha ou a uma pingadeira, para poder fazer geralmente a captação dessa água, né? Temos também a poligonal do beirado, que aí no caso é os limites físicos do telhado, né? E também temos as águas do telhado, por exemplo. A gente diz que um telhado é duas águas quando ele tem esse formato. A água nada mais é do que o plano inclinado do telhado, tá ok? Então, esse telhado aí, ele tem no seu telhado principal 4 águas e nessa parte adjacente aí ele tem 2 águas. Então, totalizando seis águas, né, nesse telhado do exemplo aí, tá? Essa é a planta de cobertura dessa edificação que foi projetada aí na nossa apostila, tá ok? Nessa planta de cobertura a gente percebe que é um telhado 2 águas, isso já tinha ficado claro no corte, não é mesmo? O corte AB ele mostrava justamente que era um telhado de duas águas. E aqui na planta de cobertura a gente tem essa vista por cima, tem a vista da perspectiva superior desse telhado. É um telhado de 2 águas. Vocês podem perceber que ele tem algumas indicações, como por exemplo a inclinação do telhado, tem também o tipo de telha que vai ser utilizado e as direções das águas, né, por onde esse telhado vai desaguar. Aí também temos algumas informações referentes à drenagem subterrânea, que é por meio de caixa de areia, né? Aí até as informações, são caixas de areia de 40 por 40, com inclinação entre elas, né, com declividade de 2%, sendo transportada essa água em tubos de 100 milímetros, tá? Aí você também tem as indicações do sentido do fluxo de água subterraneamente. Existe também uma forma de se fazer a planta de locação juntamente com a planta de cobertura. Deve ser analisado com calma, porque são muitas informações envolvidas. Então, assim, o projetista ele tem que ter esse cuidado de não misturar muito as coisas e deixar o projeto ilegível. Então, a gente pode sim fazer a planta de cobertura juntamente com a planta de locação, mas sempre tendo cuidado para não deixar a planta ilegível. Tem que colocar todas as informações, tanto de uma quanto da outra, mas ainda assim manter a planta legível. Esse é um bom exemplo, é o exemplo que está na apostila, é um bom exemplo de como isso pode acontecer. Novamente, eu tive que fazer esse giro para caber na apresentação, mas a posição original é com a saída, com a entrada principal na parte inferior do desenho, tá ok?
Então, a gente tem a planta de cobertura juntamente com a planta de locação, mantendo-se todas as unidades, todos os elementos necessários de ambas as plantas, para podermos compatibilizar muito bem isso, tá ok? Agora vamos ver sobre a planta de situação. A planta de situação, ela é uma planta que visa demonstrar o lote em relação aos seus vizinhos, bem como a quadra onde ele está inserido, as ruas adjacentes ao lote, e dependendo da cidade em que você está, a planta de situação exigida para aprovação, ela deve mostrar até algumas quadras adjacentes. Então, assim, são informações que devem conter na planta de situação. O norte da edificação, ela também deve estar presente nessa planta, exatamente como está presente na planta de locação, então tem que ter cuidado, tem que ser o mesmo norte, tem que ter essas informações não podem ser discrepantes. Em relação também ao seu lote, ele deve estar cotado com a área do lote, as cotas de comprimento e de largura. O nome das ruas também deve estar presente na planta de situação, como vocês podem ver no exemplo que está aí. O número da quadra também é interessante que esteja. E as vizinhanças, se você quiser até cotar os lotes vizinhos, se você tiver acesso a essas informações, é interessante que você o faça. Em algumas cidades isso é exigido, tá ok? No caso da minha cidade, por exemplo, é exigido que você cote cada um dos lotes presentes na quadra, pelo menos 3 acima e 3, se for um lote de esquina, 3 acima e 3 na sua lateral. Se for um lote que estiver no meio, 3 acima, 3 abaixo e o outro restante da quadra. Então, assim, isso varia um pouco de cidade para cidade, é bem interessante que você veja sempre as regras de aprovação de projeto, mas, no geral, a planta de situação é isso que eu acabei de falar. Ela tem que ter esses elementos, esse exemplo aí é bastante interessante, já contém muitas informações pertinentes da planta de situação que devem ser projetadas. Elementos construtivos. Sempre que houver a necessidade, sempre que houver elementos nos quais possam gerar dúvidas, elementos que mereçam maior destaque, eles devem ter detalhes próprios, eles devem ter detalhes construtivos próprios em relação a esses, tá? Por exemplo, esses da apostila, esses exemplos da apostila, são muito interessantes, são detalhes relacionados à cobertura, à fundação. Esse que eu separei aqui, ele é interessante porque ele se trata de uma esquadria. Ela é uma esquadria que ela foge do comum, ela é diferente para a maioria das pessoas, então ela tem que ter um detalhe diferente, ela tem que ter um detalhe próprio. Ela é uma esquadria sanfonada, ela tem detalhes em madeira, detalhes em vidro, então ela tem que se ter esse cuidado de expressar essa quadrilha, porque não é qualquer pessoa que conhece. Então, para facilitar o entendimento, é interessante que se tenha um detalhe construtivo separado, muitas vezes em uma escala até maior do que a do próprio desenho, para poder mostrar mesmo esses detalhes importantes que podem gerar dúvida ou que simplesmente mereçam um maior destaque. Agora, já caminhando para o fim da nossa aula, temos aqui o formato padrão da ABNT para folhas. Sempre que fazemos um projeto, a gente tem que fazê-lo, ele tem que ser feito pensando também na sua impressão, porque ele vai ser impresso, ele vai ser montado. Então, a gente tem que configurar as folhas de modo que se encaixe nas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Primeiro vamos falar sobre os formatos da folha, tá? A folha padrão que a ABNT adota é o A0. Do A0, que é uma folha grande, ela é uma folha que tem, por exemplo, em uma das suas dimensões tem mais de 1 metro, surgem outros padrões que variam do A0 até o A6, que são da seguinte forma, eles são distribuídos da seguinte forma. O papel A1, por exemplo, ele tem metade da área do papel A0, enquanto o papel A2 tem metade da área do papel A1. E assim vai, até chegar no A6, tá? Eles passam pelo papel A4, que é o mais conhecido, né, que é o que a gente usa geralmente nas impressoras, né, as impressoras caseiras usam papel A4. E esse formato, ele é adotado pela ABNT e ele tem essas seguintes dimensões que estão aí, tá vendo?
Eu coloquei essa imagem aí para vocês verem. O comprimento do papel A1, ele é o mesmo tamanho da largura do papel A0, enquanto que a largura do papel A1 é metade da largura do papel A0. Então, isso explica a relação, né? Por que, que o papel A0 é o dobro do tamanho, o dobro da área do papel A1, tá ok? Ainda existem algumas outras variações de papel, por exemplo, o A1L é o papel A1, só que com a largura do papel A0, ele é mais largo, né? Mas entretanto ele é mais estreito, isso facilita alguns projetos. Por exemplo, o projeto estrutural usa muito o papel A1L, o papel A1L, desculpa. Esse é o formato padrão de uma folha da ABNT, né? Ela tem que ter as margens para essa folha, então eu deixei esse desenho aqui. A gente vai usar de referência a folha A0, para a gente poder entender como é que são essas dimensões da folha da ABNT. A gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo, que ele tem essas duas dimensões aí, que é a dimensão da margem esquerda, né, em relação à borda do papel. Tem que deixar 2,5 centímetros, e muitas vezes o projeto ele vai ser encadernado. Então, é interessante que você deixe esse tamanho, esses 2,5, para não ter perda de informações do projeto. Por isso que a BNT padronizou esse valor. Na margem inferior, é a margem de 1 centímetro, realmente para ter um afastamento. A gente pode perceber que no canto superior direito, essas outras informações, que é o distanciamento da margem superior, que também é de 1 centímetro, e do distanciamento da margem da direita, que também é de 1 centímetro. A única margem que vai mudar efetivamente é a margem da esquerda, que ela pensando no futuro encadernamento desse projeto, ok? A gente vai ter algumas informações aqui agora sobre o carimbo. Esse é um carimbo, né, da folha A0. Ele tem mais ou menos o tamanho da folha A4, ok? De carimbo, porque vocês vão ver mais à frente, quando a gente dobra o projeto, ele deve ficar com o tamanho da folha A4. Então, assim, o carimbo ele tem algumas informações que também são normatizadas. É interessante que você deixe esse espaço aí entre o título e o projeto para as aprovações, para os carimbos de aprovação. Enfim, bombeiro, prefeitura, você tem que deixar um espaço para essas aprovações. O carimbo tem que conter o nome do proprietário, o nome do responsável técnico e do autor do projeto, geralmente a mesma pessoa, ou não, no caso, você pode estar projetando para um outro profissional executar, tá? Ambos têm que reconhecer a RT, tá ok? Deve conter informações sobre a escala. Se a escala já está representada nas pranchas, você coloca lá, em prancha. E informações referentes às áreas, a quantidade de desenhos, né? Prancha 1 para 1 é porque só tem um desenho. Fosse prancha 1 de 2, é porque é o primeiro desenho de uma série de 2 desenhos. São 2 pranchas para aquele projeto. Tá ok? A revisão, se é a primeira revisão, a segunda, enfim, porque o projeto muitas vezes ele vai e volta até que ele seja aprovado. Tem que ter o endereço da obra, dados do proprietário, dos engenheiros envolvidos, do arquiteto, tá ok? O nome do projeto, aí vocês podem ver nesse carimbo aí, arquitetônico. Esse é o modelo de folha que eu particularmente uso. Eu adoto esse modelo de folha A0. Tem outros modelos, outros tipos de carimbo para folhas menores, mas geralmente é esse o modelo que se é adotado, tá? Porque o padrão de folhas da BNT é necessariamente o modelo A0. É lógico que para aprovação aceitam-se outros padrões, mas para o modelo A0 é isso aí, esse estilo de carimbo, e são essas as dimensões que você deve colocar em relação às bordas, tá? Para as margens. Aqui temos o dobramento desse papel, foi o que eu tinha dito aquela hora. A folha A0 vai ser dobrada de forma que ela fique do tamanho da folha A4. Por isso o carimbo, é interessante que o carimbo tenha o formato da folha A4, né? Que você já vai pegar o projeto já dobrado, com o tamanho já com carimbo. Você vai ver todas as informações relacionadas aos profissionais e aí a obra já no carimbo, tá ok? Então, assim, você vai fazer essas dobraduras em relação a esses, me desculpe, em relação a esses tamanhos que estão relacionados aí nessa figura, tá?
Isso aí foi uma imagem tirada da própria norma, então isso é tudo normatizado. Geralmente os plotters já tem um profissional capaz de fazer essa dobra para você, tá? Você vai lá, você vai plotar, e lá o profissional que fez a plotagem para você, ele já reconhece essas dobras, já mede tudo para você e faz a dobradura. É interessante que você deixe, né, de fora das margens esse pedacinho, um risco, mostrando onde deve ser dobrado o seu papel, tá ok? Mas geralmente nos plotters, as pessoas já, os profissionais que ali trabalham já sabem como deve ser feita essa dobra, tá bom? Então, pessoal, foi isso. A aula de hoje se encerra por aqui. Como eu já disse, sou o professor Felipe Augusto. Foi um prazer, tá, com uma satisfação muito grande tá representando, tá ministrando essa aula para vocês, tá? Até a próxima e estudem bastante sobre a apostila, que todas as informações da aula foram tiradas dela, tá ok? Forte abraço e até a próxima.